Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre medicina. E o tema de hoje é bem interessante e está na moda. É sobre epidemia, tá? Então vamos lá. Mas, especificamente, a gente vai querer responder a seguinte pergunta: quais as grandes epidemias de vírus no mundo? Ok? Então vamos lá, gente. Mas antes de responder, a gente vai precisar esclarecer para vocês o que vem a ser vírus. Vírus, gente, diferentemente do que é uma pessoa, um animal, ou, né, uma planta, eles não são seres vivos, os vírus, tá? Eles simplesmente são poeirinhas, né, fragmentos de material genético, como RNA e DNA, tá? Na verdade, são cápsulas minúsculas, entendeu? De 500 a 1000 vezes menor que 1 milímetro. Só através de microscópio eletrônico que a gente consegue vê-los, tá? Então essas cápsulas minúsculas, lá dentro existem fragmentos de material genético, que é o RNA e o DNA, tá ok? Estão ali perdidos no ambiente, tá? E às vezes estão dentro dos próprios seres vivos, ok? Quando eles estão fora dos seres vivos, no ambiente, eles se chamam virion. Quando eles conseguem entrar, né, por contato, quer dizer, não é eles que entram de forma voluntária, esses são trazidos pelas pessoas, pelos animais, para dentro dos próprios organismos, né, através, né, do contato, né, das mãos, das patas, né, do que for, e jogam para dentro através da via oral, nasal e tudo mais, e aí o vírus vai entrando e aí ele tenta procurar uma célula específica aonde ele pode se reproduzir, tá? É isso que ele procura, se reproduzir, tá? Não é uma coisa tipo assim inteligente, né? É uma coisa natural. E aí quando ele penetra na própria célula, o único órgão que reproduz o DNA e o RNA é a célula, então ao entrar lá, como ele tem esse material genético, a célula vai reproduzi-lo, tá? De forma, até vamos dizer assim, ingênua. Vai reproduzi-lo e ele vai virar vários vírus e vão sair da célula e vão danificá-la, inclusive, e vão partir para procurar outras células iguais àquelas para entrar nelas e poder reproduzir e fazer isso de forma contínua, ok? Então é assim que funciona o vírus, na maioria das vezes, certo? E ele é uma partícula infecciosa, tá? Ele vai causar um mal àquela célula, destruí-la, vai causar uma doença. Tanto que vírus significa em latim veneno, toxina, tá certo? Então é basicamente isso, tá? Quando o vírus está fora é virion, quando está dentro do ser vivo chama vírus, tá? Uma mera observação. Então vamos lá para o que importa, gente. As epidemias que surgiram, a primeira foi a gripe russa, tá? Que foi provocada pelo vírus chamado H2N2, tá? Ocorreu no Uzbequistão, que era um local que fazia parte da Rússia, tá? Antigamente, e ocorreu em 1889 e 1890, tá? Matou 1,5 milhão de pessoas, muita gente, tá ok? Curiosidade, o nosso grande imperador Dom Pedro II, né, ficou doente por conta dessa epidemia, tá? Em 1889. Foi a desgraça dele, né? Nesse ano ele foi destronado do trono brasileiro, né? Porque houve a proclamação da República e ele adquiriu a gripe russa, tá ok? A segunda grande epidemia foi a gripe espanhola, provocada por o H1N1, tá? Esse vírus. Ela ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial,
em 1918 e 1919. Matou muita gente, matou no mínimo 20 milhões de pessoas, dizem aí, tá? E ela ocorreu, dizem alguns que foi na França e outros nos Estados Unidos. Ocorreu o seguinte, dizem que começou na França, que os soldados americanos foram infectados lá. Alguns dizem que os soldados americanos já tinham sido infectados, né, lá em Arkansas, nos Estados Unidos, no estado de Arkansas, e levaram a tal da gripe espanhola para a França, tá? Então há essa divergência, tá, ok? Ela é causada ela é um vírus decorrente das aves e dos porcos, tá? Foi uma mutação que houve que foi para os humanos, tá? Naquela época da Primeira Guerra Mundial, tudo era muito sem higiene, né? Estava na guerra, 4, 5 anos de guerra não é fácil não. Então não tinha mínima sistema sanitário, não tinha higiene nenhuma, era morte para cá, morte para lá, era uma mistura de bicho com gente, uma confusão completa, tá? E a gripe espanhola leva esse nome porque, na verdade, a Espanha nem estava na guerra, né? Mas é porque ela foi a primeira a anunciar que existiu essa epidemia, tá? Que era uma gripe que causou a morte de muitas pessoas, então, como ela foi anunciar, ela levou o nome dela, não porque ela provocou, porque ela anunciou que existia essa epidemia. Uma outra curiosidade importante para o Brasil é que o nosso presidente, Rodrigo Alves, pegou essa gripe espanhola e morreu em 1919, tá? Acabou nem tomando posse por conta dela. A terceira epidemia foi a gripe asiática, provocada pelo vírus H2N2. Gente, para vocês entenderem o que é H2N2, só por curiosidade para vocês entenderem. H2N2 é uma sigla, tá? H2, tá? H quer dizer hemaglutinina, tá? Ou seja, é uma glicoproteína. Ou seja, o vírus, nesses casos, eles são tipo de uma bolinha, tá? Uma bolinha icosaédrica, ou seja, de 20 lados. Tem 20 lados, que lá dentro tem material genético, né? O RNA e tal, geralmente RNA, tá? E tem essa bolinha icosaédrica, né? De 20 lados. E tem o tal do envelope, que é uma membrana que tem umas anteninhas, uma coroa em volta. Cada coroa dessa, ela é composta de enzima e de glicoproteína, tá? A glicoproteína, ela, nesse caso, é chamada de hemaglutinina. Então, hemaglutinina é com H. Então, é o tal do H. E a enzima, por sua vez, o nome dela, nesse caso, é neuraminidase. Neuraminidase. Então, neura, N. Então, é o N, um é H, que é o hemaglutinina, e outro é neuraminidase, tá? Então, H e N. Com H2, quer dizer, tem duas hemaglutininas e duas neuraminidase. Então, H2 e N2, tá? Só por curiosidade. Bom, onde ocorreu a tal da gripe asiática? Ela ocorreu em 1957 e 1958, na China, tá? Ela veio do pato selvagem que existe lá, tá? Foi uma mutação do pato selvagem para o ser humano. Matou 2 milhões de pessoas, tá? A outra epidemia que ocorreu no mundo, a gripe de Hong Kong, tá? Que é provocada pelo vírus H3N2, ocorreu em Hong Kong em 1968 e em 1969. Vocês veem que sempre
2 anos, né? Começa num ano, termina no outro, tá? É a duração mais ou menos das epidemias. São 2 anos, geralmente, tá? E ela é decorrente de aves, tá? Então, as aves foram algumas aves que originaram, que saíram delas, que originaram esse vírus, tá? Matou 3 milhões de pessoas, tá? Já a quinta epidemia foi a gripe aviária, tá? Essa aí nós já vivemos, né? Que foi provocada pelo vírus H5N1, tá? Ela ocorreu na Ásia, em vários lugares da Ásia, em 2 períodos distintos, em 1997 e 2004, tá ok? Em 2 períodos. Decorreu de galinha, criação de galinha de forma maluca lá e tal, e acabou o vírus saindo da galinha, indo para os seres humanos, tá? Matou apenas 300 pessoas, né? Não foi uma coisa tão trágica assim, tá? A pessoa tomou muito cuidado, puseram máscara, e acho que a partir daqui começou aquela neura de colocar máscara. Aí você vê os chineses, os japoneses, os coreanos e tudo mais usando máscara no meio da rua, tá? Foi daí que começou essa neurose de usar máscaras o tempo todo, tá bom? Aí surgiu uma nova epidemia, a famosa gripe suína, que o pessoal começou a falar, não é gripe suína, é H1N1, tá? Para evitar algum problema com os porquinhos, né? Para não querer matar os porquinhos ou então ficar com um certo preconceito com carne suína. Então é gripe suína, tá? É o H1N1, tá? Que é o mesmo da gripe espanhola. Surgiu no México, foi no biênio de 2009 e 2010, foi decorrente do porco, evidente, suíno, né, porco, e matou 17 mil pessoas. Não foi uma tragédia tão grande, né? Eu me lembro disso, que inclusive eu ia para Bariloche, na Argentina, e nessa época eu comprei no dia, e nos dias seguintes houve essa tragédia toda e eu tive que suspender a passagem e acabei indo para um outro local, tá bom? E a última, que é a atual, é a epidemia chamada Wuhan coronavírus, tá? Wuhan é a cidade onde surgiu essa epidemia. Coronavírus, porque é um vírus que tem uma coroa, tá? Corona é em espanhol, corona, tá? Que é coroa em português. Coronavírus. O vírus se chama 2019 nCoV, tá? Quer dizer, 2019, N de novo, CoV, quer dizer, coronavírus, tá? Essa é a denominação correta, tá? Não é Covid-19, tá? Eles usam isso, tal, mas na verdade é essa nomenclatura técnica, tá? Ele é diferente de outros tipos de vírus que nós falamos anteriormente, tá? Ele vem do coronavírus, tá? É uma espécie diferente, tá? Muito embora, tá, gente, essa aí não é a primeira vez que o coronavírus atinge os seres humanos, tá? Já várias outras vezes, nesses últimos 20 anos, houve coronavírus, tá? Teve a SARS, que é decorrente do coronavírus, teve o MERS, coronavírus, teve vários aí, tá? Pequenas, não foram grandes epidemias, mas houve aí, tá? O SARS ocorreu aí, ficou famoso, tá? Que é a síndrome respiratória aguda, né? Severa, né? Respiratória aguda. E teve o MERS, que também é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é decorrente dos camelos, entendeu? Para você ver que o negócio não é tão simplesinho como o pessoal fala. Tá, essa aí, ela põe 2019, por que 2019? Porque ocorreu em dezembro ou novembro de 2019, esse novo vírus surgiu ali,
a mutação ocorreu ali, tá? Então levou esse nome, Covid-19 ou, né, 19 é porque é 2019, ou 2019 nCoV, quer dizer, que surgiu no ano 2019, tá? Essa nova classificação. Ocorreu na China, que é na cidade de Wuhan, tá? Uma cidade gigantesca, né? Porque, pô, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É gente, qualquer cidade lá é gigantesca, né? É megalópole, né? E esse vírus surge de um morcego, tá? Lá, o pessoal, nessa região de Wuhan, eles costumam fazer sopa de morcego. Olha só, não só de morcego, mas muitas outras coisas, né? Mas esse vírus vem lá do morcego. Não só do morcego, existe até cobras, mas as cobras acabam comendo morcego, aí adquire o vírus e tudo mais. Então, aquela confusão. Na verdade, esse vírus é originário dos morcegos, tá? E como os chineses comem de tudo, né? Mesmo porque lá não tem muita comida, né? Eles tomam sopa de morcego, por incrível que pareça, tá? E aí acabou esse vírus fazendo mutação e passando para os seres humanos e causando essa tragédia toda, tá? Até agora, eu falo 30 mil, mas já vai passar isso em muito, evidentemente, né? Tá? Mas a gente espera que não passe muito mais que isso, tá? Vamos torcer por isso, tá? Então é isso, minha gente. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.